Hoje, algo muito maior está acontecendo aqui. E não é uma coincidência você estar escutando essas palavras agora. Talvez o dia tenha começado como qualquer outro. Você acordou, olhou o celular, talvez tenha sentido aquele peso familiar da rotina ou das preocupações que não vão embora. Mas algo diferente começou a se desenhar no invisível. Uma força que não se vê, mas que se sente. Algo que faz o coração acelerar sem motivo aparente, que arrepia a pele mesmo quando não há vento. O céu está se movendo. E mais do que isso, o céu está te envolvendo. Sabe aquela sensação estranha de estar sendo observado? Não por algo ruim, mas por uma presença que não julga, que não exige explicações, que apenas olha com ternura. Aquela sensação de que, mesmo sem ninguém por perto, você não está só. Essa sensação não é imaginária, ela é espiritual. É como se uma atmosfera nova tivesse descido sem fazer barulho, invadindo cada canto da sua casa, do seu quarto, da sua mente e o mais profundo, invadindo o seu coração. Uma presença que não bate na porta, mas que entra como se já morasse aí dentro há muito tempo, esperando só o seu silêncio para se revelar. E se eu te dissesse que agora mesmo, enquanto você escuta essa oração, o céu está abrindo janelas sobre você, que existe uma movimentação divina acontecendo em seu favor, mesmo sem você ver? Talvez você nem perceba. Talvez esteja esperando um trovão, um clarão, uma voz vinda do alto. Mas o que está acontecendo agora não é espetáculo, é intervenção, não é barulho, é milagre silencioso. E acredite, o céu trabalha em silêncio quando a alma está gritando. Pense bem, quantas vezes você orou sem resposta? Quantas noites você passou tentando entender, porque tudo parecia estar fora do lugar? E mesmo assim, uma parte sua ainda acreditava, ainda insistia, ainda buscava. Não é à toa que você está aqui. Não é por acaso que essa mensagem chegou até você. Deus escreve roteiros com pontuações invisíveis. E hoje, nesse exato instante, Ele está acrescentando uma vírgula onde você achou que vinha um ponto final. O céu está te envolvendo porque chegou o momento. Chegou o momento em que o invisível se torna íntimo, em que o sobrenatural deixa de ser mistério e passa a ser toque. Enquanto o mundo se move em velocidade e barulho, o céu se move em direção e propósito. E agora, nesse pequeno fragmento do seu dia, o que parecia ser só mais uma oração na internet se transforma em algo vivo, algo real, algo eterno. A eternidade está te alcançando através do tempo. A eternidade está estendendo a mão para tocar seu agora. E você sabe, lá no fundo, você sabe. Essa paz que está chegando, esse alívio sem explicação, essa lágrima que escorre sem dor, é a prova. É a evidência de que você está sendo envolvido por algo muito maior do que você. Sinta, respire fundo. Feche os olhos por um instante, se puder. Ouça o silêncio ao seu redor. Dentro desse silêncio há palavras que o mundo não pode ouvir, mas o seu espírito entende. Palavras que não são ditas com som, mas com presença. Porque Deus não precisa de megafones para te alcançar. Ele é o próprio som que preenche o vazio. Ele é a própria luz que atravessa a escuridão. E agora, exatamente agora, Ele está aqui. Não apenas ao seu lado, mas dentro de tudo o que você é. Dentro das suas dúvidas, das suas lutas, das suas memórias e também das suas esperanças. Sim, você pode estar cansado. Você pode até estar quebrado, mas você não está invisível. Você não está esquecido. Você está sendo visto por olhos que não piscam, por mãos que não falham, por um amor que não cansa. E esse amor te envolve agora. Como uma brisa que não se vê, mas que refresca. Como um abraço que não aperta, mas que cura. Como uma presença que não exige, mas que permanece. Deus está te envolvendo. O céu inteiro está se movendo e o alvo desse movimento é você.
E enquanto tudo isso acontece em silêncio, uma outra pergunta começa a ecoar dentro de você, quase como um sussurro. Se o céu está me envolvendo, o que mais Deus está querendo me mostrar agora? Essa pergunta nos leva diretamente para algo ainda mais profundo. Às vezes, a forma como o céu nos toca não é com gritos, mas com sussurros. Não é com um raio no horizonte, mas com aquela paz estranha no meio do caos. E talvez você tenha vivido exatamente isso. A confusão do lado de fora, tentando abafar a tranquilidade que, de forma quase inexplicável, nasceu dentro de você. Não tem lógica, não tem explicação, mas está ali. Algo que te sustenta quando tudo parece prestes a desabar. Algo que te levanta quando ninguém está por perto. Algo que te abraça quando nem você consegue se abraçar. Isso não é sorte, não é coincidência. É intervenção celestial. É Deus se aproximando sem cerimônias, apenas com presença, com amor, com direção. Muitas vezes a gente espera que a ação divina seja como nos filmes, uma luz forte, uma voz do céu, um momento que pare o tempo. Mas Deus é especialista em agir nos detalhes. Ele trabalha nos bastidores da sua história, enquanto você ainda está tentando entender o enredo. Ele coloca pessoas no seu caminho, tira outras, muda rotas sem te avisar, esvazia para depois preencher de forma mais completa. E cada uma dessas viradas que você pensou ser fim, era, na verdade, um começo. Porque é exatamente quando a gente sente que perdeu o controle, que Deus assume o volante. Ele permite o silêncio para ensinar o valor da escuta. Ele permite o choro para revelar a profundidade do consolo. Você já se perguntou por que, mesmo em meio a tantas decepções, continua com esse desejo de buscar? Por que continua voltando para a oração, mesmo sem entender o que sente? Isso é fé, mas é mais do que isso. É o chamado do céu pulsando em você. É o toque invisível que te traz de volta toda vez que você se afasta. É o sopro divino te lembrando que você é mais do que as dores que carrega, mais do que os erros que cometeu, mais do que os medos que te paralisam. Existe um propósito costurado com linhas eternas na sua existência. E esse propósito está se revelando aos poucos, como uma fotografia que vai ganhando forma na medida em que é revelada. O céu te envolve não apenas para te consolar, mas para te transformar, para te reposicionar, para te reconectar com aquilo que em algum momento foi perdido no meio do caminho. Talvez tenha sido a sua fé, aquela fé que antes era viva, leve, confiante. Talvez tenha sido a sua alegria, que hoje parece engolida por obrigações, preocupações e silêncios. Ou talvez tenha sido sua identidade, aquela certeza íntima de que você era chamado por Deus, escolhido, separado. Mas mesmo que tudo isso tenha sido enterrado sob camadas de dor, frustração e rotina, Deus ainda lembra quem você é e está aqui agora para te lembrar disso também. Nada do que você viveu até hoje foi desperdiçado. Nenhuma lágrima, nenhum porquê, nenhuma espera silenciosa. Tudo está sendo usado por Deus para construir algo eterno dentro de você. E não importa o quão longe você se sinta agora, o céu não precisa de distâncias para agir. Ele é imediato, ele é íntimo, ele é presente. E o que ele está fazendo agora, enquanto você escuta estas palavras, é algo que ultrapassa a compreensão humana. É como se cada frase dita aqui fosse uma chave destrancando partes suas que estavam adormecidas. E o que estava adormecido dentro de você está começando a despertar. Mas há algo ainda mais profundo que precisa ser revelado, porque o céu não te envolve só por carinho, mas por propósito. Existe uma razão clara para essa movimentação espiritual ao seu redor. E essa razão está diretamente ligada ao que Deus está prestes a te entregar. Quantas vezes você já sentiu que algo muito maior do que você estava te empurrando para frente,
mesmo quando tudo dentro de você queria parar. Há momentos em que os pés tremem, a voz falha, a mente grita que não dá mais, mas, por alguma razão que você não consegue explicar, você continua, um passo de cada vez, mesmo sem ver o caminho à frente, mesmo sem entender para onde está indo. Existe um fio invisível te puxando, e esse fio tem nome: propósito. É exatamente aí que o céu entra. Não como um espetáculo, mas como uma força silenciosa que te mantém de pé quando tudo ao redor já desabou. E essa força não vem de fora, ela brota de dentro, de um lugar tão profundo, tão escondido, que nem você mesmo sabia que existia. Mas Deus sempre soube, e é por isso que Ele te escolheu, porque Ele viu o que ninguém mais viu. Essa escolha não é baseada em méritos, nem em perfeição, nem em religiosidade. Deus não se impressiona com aparências, Ele se conecta com essência. E quando Ele te olhou, não com os olhos humanos, mas com os olhos que atravessam o tempo e o coração, Ele enxergou tudo o que você ainda pode ser. Ele viu a versão mais inteira de você, aquela que ainda está em construção. E Ele disse: é esse. É essa. Não porque você está pronto, mas justamente porque você ainda não está. Porque é no processo que Ele mais se revela. Deus não está procurando os mais fortes, os mais preparados ou os mais religiosos. Ele está chamando os dispostos, aqueles que têm coragem de dizer sim, mesmo sem entender tudo. Aqueles que sentem medo, mas ainda assim continuam. Aqueles que choram, mas não desistem. E se você está aqui ouvindo isso, é porque Ele viu essa coragem dentro de você. A verdade é que o céu não se move com base nas nossas habilidades, mas com base na nossa entrega. E quando a gente se entrega de verdade, coisas inexplicáveis começam a acontecer. Portas se abrem sem a gente bater. Corações se curam sem que a gente toque. Caminhos surgem onde antes só havia parede. Mas tudo isso começa com uma escolha: ouvir o chamado. Porque Deus pode falar 1000 vezes, mas só uma pessoa pode decidir escutar. E essa pessoa é você. Ouvir o chamado é mais do que reconhecer a voz dele. É permitir que essa voz desfaça os nós internos que a vida foi criando. É deixar que o som do céu substitua as mentiras que você acreditou por tanto tempo. Mentiras que diziam que você não era bom o bastante, que você não tinha valor, que você nunca conseguiria. Mentiras que o mundo gritou, mas que Deus quer silenciar agora. Só que ouvir o céu exige silêncio interior. E esse silêncio, muitas vezes, só aparece quando tudo ao nosso redor desaba. Quando as vozes externas se calam. Quando os apoios caem, quando as certezas se esfarelam. Aí, no meio desse colapso, você começa a escutar algo novo. Não é alto, não é chamativo, é sutil, mas é forte o suficiente para te fazer parar. E é nesse instante que você percebe: algo maior está acontecendo. Você não está sendo destruído, está sendo reconstruído. Cada parte sua que parecia quebrada está sendo refeita com um material novo, eterno, celestial. Deus não está apenas consertando o que foi danificado, Ele está fazendo algo completamente novo. E essa reconstrução começa exatamente onde você menos esperava. Talvez seja por isso que você está aqui, agora, ouvindo essas palavras, porque no fundo, algo dentro de você sabe, não é por acaso, não é coincidência, é chamado, é propósito, é o céu se revelando. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado: quando Deus chama, Ele também prepara. E essa preparação está prestes a começar de uma forma que vai te surpreender profundamente. Existe um momento em que tudo parece se alinhar, não lá fora, mas aqui dentro. Mesmo que os ventos estejam contrários, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, algo no seu espírito começa a se movimentar. É como se o céu estivesse invadindo sua alma em silêncio, sem alarde, mas com uma intensidade tão profunda que nenhuma palavra humana consegue descrever. Esse momento não é fruto do acaso,
é o resultado de uma escolha divina. O céu não invade qualquer espaço. Ele escolhe corações. Corações disponíveis. Corações feridos, sim, mas ainda pulsando. Corações cansados, mas ainda sensíveis. Corações como o seu, que mesmo machucados pela vida, ainda se mantêm abertos, ainda esperam, ainda creem. E quando Deus encontra esse espaço, Ele entra, não como um visitante, mas como um dono que volta para a casa que Ele mesmo construiu. Nesse exato instante, enquanto você respira, enquanto seu peito se move com o ar que não pediu para receber, o céu está se movimentando. Invisível aos olhos, mas real demais para ser ignorado. É como se uma atmosfera sagrada envolvesse tudo: seu quarto, sua mente, suas memórias, seus traumas, suas orações mais silenciosas. Tudo está sendo tocado, porque quando Deus decide visitar alguém, Ele não vem com mãos vazias. Ele traz cura, Ele traz respostas, Ele traz direção, mas acima de tudo, Ele traz presença. E a presença dele muda tudo. Não precisa de barulho, não precisa de provas, não precisa de confirmações. Basta sentir, basta se permitir ser envolvido. E é isso que está acontecendo agora. Deus está te envolvendo, não com doutrinas, não com regras, não com peso, mas com amor. Um amor tão puro, tão limpo, tão verdadeiro, que dissolve toda a mentira que a vida colocou sobre você. A presença de Deus não acusa, não exige, não cobra. Ela acolhe, ela toca onde ninguém mais teve coragem de tocar. Ela entra nos cantos escuros da alma que você tentou esconder até de si mesmo. E ali, onde só havia dor, começa a brotar vida. Como uma luz que se infiltra pelas frestas da alma, o céu vai iluminando memórias que doíam, palavras que machucaram, perdas que ainda ecoam. Ele não ignora sua história. Pelo contrário, Ele caminha por dentro dela com uma compaixão que transcende o entendimento. Ele toca os pontos que você achava que nunca mais seriam restaurados. E com um simples toque, Ele começa a reescrever tudo. Não como quem apaga o passado, mas como quem transforma as cinzas em testemunho. Como quem pega a dor e transforma em cura para outros. Como quem pega a lágrima e transforma em rio. Esse processo de ser envolvido pelo céu não acontece de fora para dentro. Ele começa no espírito, atravessa a alma e reflete no corpo. De repente, a angústia cede espaço para a paz. A confusão dá lugar à clareza. A ansiedade se cala diante da certeza de que Deus está agindo, mesmo quando você não entende como. E nesse lugar de confiança, você começa a perceber que não está mais sozinho, que tem alguém maior do que tudo, segurando você com firmeza. Você não precisa saber todos os detalhes, nem ter todas as respostas. Só precisa estar ali, presente, disponível, sensível, porque há algo se movendo agora. Algo que não pode ser interrompido, nem apressado. Algo que vem do alto, mas toca o mais profundo do seu ser. E é nesse movimento que você percebe: não é só uma emoção, é transformação. Mas para que essa transformação se complete, há uma entrega necessária. Um tipo de entrega que não é feita com as mãos, mas com o coração. Uma entrega que não é visível para os outros, mas que muda tudo dentro de você. E é justamente sobre essa entrega, esse momento íntimo entre você e Deus, que vamos mergulhar agora. Há um tipo de entrega que não se faz com gestos visíveis nem com palavras bem articuladas. Ela acontece no silêncio do coração, naquele lugar secreto onde ninguém mais entra, onde só Deus tem acesso. É ali que as camadas da alma se desfazem, que as máscaras caem, que o orgulho desarma. Não é uma entrega imediata, ela vem aos poucos, como quem vai tirando as sandálias diante de um solo sagrado. E esse solo é o seu próprio espírito, sendo tocado por aquele que o criou. Deus não força a porta.
ele bate. E quando você, mesmo em meio ao medo e às dúvidas, escolhe abrir, algo sagrado acontece. O céu entra. Mas para o céu habitar por inteiro, é preciso esvaziar-se. Esvaziar-se de tudo o que você carrega como escudo. Esvaziar-se do controle, da culpa, do que foi e do que não foi. Esvaziar-se da necessidade de ter todas as respostas e simplesmente confiar. É nesse ato de confiança profunda, quase desesperada, que o milagre se inicia. Você não entrega sua alma a um estranho. Você entrega ao Deus que conhece cada cicatriz sua, cada lágrima que você escondeu, até mesmo de si, cada pensamento que te fez desacreditar do seu próprio valor, cada noite em que você quis desistir, mas mesmo assim ficou. Entregar-se para esse Deus não é um ato de fraqueza, é o maior sinal de força que alguém pode demonstrar, porque requer coragem. Coragem para abandonar velhos padrões, para sair da zona segura da dor conhecida e se lançar na imensidão da graça divina. E quando você se entrega, não é para perder o que tem, mas para receber o que nunca imaginou ter, porque Deus nunca toma sem dar. Ele nunca tira sem restaurar. Ele nunca invade sem curar. Essa entrega também passa por um reconhecimento. Reconhecer que você precisa de algo maior do que você, que suas forças têm limite, que sua sabedoria tem fim, que seu coração, por mais forte que tente parecer, também cansa. E Deus não rejeita esse cansaço. Ele acolhe, ele valoriza, ele transforma. Ele pega esse coração cheio de batalhas e o molda com suas próprias mãos. E o que antes era peso, vira propósito. O que antes era fardo, vira ferramenta, porque Deus não desperdiça dor. Tudo aquilo que te quebrou, Ele usa para construir algo novo, algo belo, algo eterno. Mas isso só acontece quando há entrega, quando você para de lutar com suas próprias armas e começa a confiar no plano que Ele já escreveu para você. Mesmo que você não entenda, mesmo que pareça incerto, mesmo que doa no começo. Talvez você esteja tentando manter tudo sob controle há tanto tempo que já se esqueceu de como é descansar. Mas Deus te chama para esse descanso. Não um descanso de braços cruzados, mas um descanso de alma. Um alívio de não precisar mais carregar sozinho o que foi sempre responsabilidade dele. E nesse descanso nasce uma paz que não se explica. Uma serenidade que escorre por dentro do peito e silencia o caos interior. Você começa a respirar de outro jeito, a viver com outra perspectiva. A ouvir a voz de Deus até nos detalhes que antes passavam despercebidos, porque quando a alma se entrega, ela se abre para escutar. E Deus fala. Ele sempre falou. Mas agora você está pronto para ouvir, pronto para discernir, pronto para seguir. Não mais com as próprias forças, mas com a convicção de que há um Deus andando ao seu lado. Essa entrega também marca o início de uma reconstrução, porque quando Deus encontra espaço, Ele não apenas visita, Ele reconstrói, Ele refaz, Ele reforma as ruínas que o tempo deixou. Começa pela base, limpando tudo o que não era dele, tirando os entulhos da alma, varrendo os restos de relacionamentos quebrados, apagando vozes que ainda ecoam em você com mensagens de derrota. E então, Ele começa a erguer um novo coração, uma nova mente, uma nova visão de si, uma nova maneira de se relacionar com o mundo e com o divino. Essa construção é diária, às vezes imperceptível, mas real. A cada dia que você entrega mais um pedaço de si, Deus revela mais um pedaço do que Ele tem para você. E nesse processo você não perde identidade, você encontra. Porque é na entrega que o verdadeiro eu emerge, não o que foi moldado pelas feridas, mas o que foi sonhado por Deus antes mesmo do seu nascimento. E nesse lugar de entrega, onde o céu e a terra se tocam dentro de você, algo ainda mais profundo começa a nascer. Existe um momento na caminhada de todo filho de Deus em que o coração se vê diante de uma sensação
que mistura temor e maravilha, reverência e assombro. É quando se percebe envolvido pela presença celestial de forma tão intensa, tão real, tão incontestável, que não há argumento racional capaz de explicar o que está acontecendo. É como se o céu deixasse de ser uma promessa distante e se tornasse uma realidade presente, tangível, viva. Essa experiência não acontece por merecimento, tampouco por esforço humano, mas por um ato soberano do Espírito que escolhe invadir a terra do nosso ser com a atmosfera divina. E quando isso acontece, o tempo desacelera, a respiração muda. O corpo ainda está ali, mas o espírito está em outro lugar. Um lugar onde não existe mais culpa, peso ou confusão. Um lugar onde a alma se sente vista, acolhida, redimida. É nesse estado que o céu não apenas visita, mas habita. Nesse momento, você sente algo que as palavras se esforçam para alcançar, mas falham. Uma presença que envolve como um manto, que desce como chuva serena, que abraça como braços invisíveis de um pai que sempre esteve ali, mesmo quando você não percebeu. Essa presença não exige nada, mas transforma tudo. E talvez o mais impactante seja perceber que ela chega sem anúncio, sem aviso, sem ritual. Chega porque Deus decidiu que era hora. Hora de tocar, de renovar, de acender de novo a chama que o cansaço havia apagado. E não importa onde você esteja, dentro do seu quarto, sentado no ônibus, andando pela rua ou chorando em silêncio, o céu te encontra. Ele não precisa de catedrais nem de multidões. Ele precisa apenas de um coração disposto. E quando ele percebe que você, mesmo ferido, ainda tem sede, ele vem. Ele desce, ele sopra vida onde só restava poeira. É nesse ambiente de envolvimento celestial que o impossível começa a perder força. Aquilo que antes era barreira se transforma em ponte. As dores que você carregava como correntes agora se rompem sem barulho, como se fossem cordas podres diante da glória que chegou. E não é preciso entender, é preciso viver, sentir, permitir, porque Deus não pede que você compreenda tudo, Ele pede que você confie, que você relaxe os ombros e aceite o abraço que está sendo oferecido. Um abraço que não apenas conforta, mas cura. Um abraço que não apenas consola, mas resgata. Um abraço que te lembra de quem você é aos olhos do Criador. E nesse instante, algo dentro de você desperta. Uma memória antiga. Uma promessa esquecida, um chamado que sempre existiu, mas que estava soterrado por camadas de frustração e medo. A presença de Deus, quando envolve por completo, não apenas muda a atmosfera externa, ela altera o clima da sua alma. Onde havia tempestade, nasce uma brisa. Onde havia caos, uma ordem suave começa a se instalar. E isso não acontece porque os problemas desapareceram, mas porque agora eles estão sendo vistos sob uma nova luz, a luz do céu. Aquela que penetra até os ossos, que revela o que estava escondido, que esquenta o que havia esfriado. E nesse instante, não há como fingir. Não há como disfarçar. A alma começa a reagir. Alguns choram, outros riem. Há os que tremem, os que caem de joelhos, os que permanecem imóveis, como se não quisessem que aquele momento terminasse jamais. Porque sabem, no fundo, que estão tocando o eterno, que estão sendo tocados por algo que não pertence a esse mundo, mas que tem poder para mudar esse mundo de dentro para fora. Esse envolvimento com o céu também revela segredos. Não segredos místicos, mas verdades profundas que estavam esquecidas. Deus começa a sussurrar coisas que você precisava ouvir. Ele revela identidades que estavam distorcidas, mostra caminhos que pareciam perdidos e, principalmente, ele traz à tona o valor que você tem para ele. E esse valor não está ligado ao que você faz, mas ao que você é. Filhos não precisam provar seu lugar à mesa.
Eles apenas sentam e comem, e quando o céu te envolve, ele te convida de volta à mesa, a mesa da graça, a mesa da comunhão, a mesa onde você não precisa mais mendigar migalhas de amor, porque ali há um banquete preparado com teu nome escrito nele, um lugar que sempre foi teu, mesmo quando você se sentia indigno de se sentar. E então, enquanto o céu continua te envolvendo, Deus começa a fazer perguntas silenciosas, perguntas que não vêm com tom de julgamento, mas com ternura. Onde você esteve? Por que parou? Por que se escondeu? Por que se calou? E cada uma dessas perguntas não é para te acusar, mas para te libertar. Porque a resposta está no agora, está no retorno, está na reconexão que está acontecendo neste exato momento. Deus não está interessado em te punir pelo tempo perdido. Ele está interessado em restaurar o tempo, em recuperar o que foi roubado, em recomeçar de onde parou, só que agora com o céu ao seu redor. E nesse mover, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Quando o céu começa a restaurar o que foi perdido, ele não se limita a devolver o que foi arrancado pelas circunstâncias, pelas escolhas erradas ou pelas tempestades da vida. Não. Ele vai além. Ele reescreve histórias. Ele preenche páginas rasgadas com palavras que antes pareciam inalcançáveis. Paz, esperança, perdão, propósito. E essa restauração não é superficial, nem cosmética. Ela é visceral. Ela vai até o âmago da alma, onde estão as raízes das dores mais antigas, dos traumas mais silenciosos, das feridas que o tempo não conseguiu cicatrizar. Deus, em sua infinita sabedoria, não ignora essas áreas escondidas. Pelo contrário, é nelas que ele mais deseja tocar. Ele entra com a luz que dissipa as trevas interiores, revelando com suavidade aquilo que você tentou enterrar para sempre. E, surpreendentemente, ele não expõe para envergonhar. Ele expõe para curar. A restauração divina não se parece com o conserto humano. O homem tapa buracos, Deus reconstrói alicerces, o homem tenta maquiar o passado. Deus redime cada capítulo da história. Ele pega aquilo que parecia imprestável, o fracasso, a rejeição, o abandono, e transforma em solo fértil, onde ele planta novas sementes. Sementes que darão frutos no tempo certo. Mas, enquanto a obra ainda está sendo feita, há desconforto, há lágrimas, há enfrentamento. Porque curar é dolorido, restaurar é intenso, mas é necessário. E quando se entende que esse processo não é punição, mas amor em ação, o coração começa a relaxar. Começa a aceitar que, sim, talvez Deus ainda tenha algo grandioso reservado, mesmo para quem já havia desistido de sonhar. Você pode até não enxergar com clareza agora, mas dentro desse movimento celestial há algo que está sendo realinhado. Algo que, mesmo em silêncio, está voltando para o seu lugar original. E é aí que entra o tempo de Deus, tão diferente do nosso. Enquanto o mundo exige pressa, Deus trabalha com paciência. Enquanto tudo lá fora grita que é tarde demais, Ele sussurra que ainda dá tempo. Ele não está atrasado, Ele está preparando tudo com perfeição. E o que parece demora é, na verdade, cuidado. Cuidado para que você não receba algo pela metade. Cuidado para que você esteja pronto. Cuidado para que, quando a promessa chegar, você esteja inteiro o suficiente para sustentá-la. Porque Deus não entrega bênçãos que possam se tornar maldição por imaturidade ou precipitação. Nesse processo de restauração, há também reencontros divinamente orquestrados. Pessoas que você perdeu, sentimentos que você abandonou, dons que você negligenciou. Tudo isso começa a ser reposicionado. E não é coincidência, é propósito. Deus começa a resgatar pedaços da sua história que você havia arquivado como irrelevantes. Ele junta as partes, ele reconecta os fios soltos. Ele resgata o valor das experiências que, à primeira vista, pareciam apenas cicatrizes feias,
mas que agora brilham como testemunhos vivos. Testemunhos de que o céu esteve ali o tempo todo, mesmo nos bastidores. E quando você menos espera, começa a reconhecer o traço do Criador em detalhes que você nunca tinha percebido. Um encontro, uma palavra, um sonho, um momento que parecia comum, mas que agora pulsa com significado eterno. A restauração também envolve a libertação daquilo que você se acostumou a carregar. Algumas dores viraram identidade, alguns medos viraram muros, algumas inseguranças se disfarçaram de prudência. E tudo isso precisa cair por terra. Deus não quer que você apenas caminhe, Ele quer que você corra, que você voe, que você se mova com leveza, sem pesos desnecessários. Mas para isso, Ele precisa que você solte o que está te segurando. E soltar dói, porque exige desapego de ideias, pessoas, versões de si mesmo que já não servem mais. Mas é nesse soltar que o milagre acontece. Porque o que Deus tem para entregar só cabe em mãos vazias, mãos dispostas, mãos livres para receber algo novo, algo puro, algo que carrega o perfume do céu. E quando você começa a viver essa restauração verdadeira, você não apenas muda, você inspira mudança, você se torna uma carta viva, um reflexo da graça, um testemunho que anda, fala, respira. As pessoas vão olhar para você e perceber que há algo diferente. Algo que não se compra, não se imita, não se força. Algo que só quem foi tocado pelo céu carrega. E esse algo é luz, é presença, é essência divina em forma de vida. Você começa a carregar a atmosfera de Deus por onde passa. Começa a liberar paz com um simples olhar, esperança com uma simples palavra. Porque o céu não está mais ao seu redor, ele está dentro de você. E quando o céu mora dentro de alguém, essa pessoa nunca mais caminha sozinha. Mas mesmo nesse ponto da jornada, onde o toque celestial já deixou marcas profundas e a restauração começou a ganhar forma, existe algo que ainda precisa acontecer. Um passo que pode parecer pequeno, mas que muda tudo. Um movimento de entrega absoluta, de confiança irrestrita, de rendição total à vontade dele. Porque Deus não quer apenas restaurar, Ele quer transformar, Ele quer fazer algo novo. E para isso, há um momento na caminhada com Deus em que todas as certezas humanas desmoronam. Não porque Ele quer te confundir, mas porque é exatamente nesse ponto, no abismo entre o controle e a fé, que o céu se revela com mais clareza. Deus não fala alto como o mundo fala. Ele não grita para se fazer ouvir entre as vozes da ansiedade e do medo. Ele sussurra, e é preciso silenciar tudo ao redor para escutar o que só o Espírito consegue entender. O sussurro de Deus não é tímido, é profundo. Ele entra sem bater, mas só se a porta estiver entreaberta. Só se o coração, mesmo ferido, ainda permitir. Porque o céu é gentil, e Deus não força entrada onde não há convite. Mas quando esse convite é feito, mesmo que seja com um fio de voz, com uma lágrima esquecida no travesseiro, com um pensamento perdido em meio ao caos, Ele entra. E quando entra, Ele transforma. Esse é o ponto onde muitos desistem, porque esperavam uma resposta e receberam silêncio. Esperavam uma direção e encontraram um deserto. Mas o deserto não é a ausência de Deus. O deserto é a sala de espera do milagre. É ali que o céu trabalha em silêncio, no bastidor do visível. Enquanto tudo parece parado, estagnado, sem sentido, Deus está tecendo detalhes invisíveis. Está moldando seu caráter, alinhando sua visão, afinando sua escuta espiritual. Porque antes de te entregar a bênção, Ele precisa te preparar para não perdê-la. A bênção certa na hora errada pode te afastar dele. E Deus te ama demais para correr esse risco. Por isso Ele espera. E enquanto você espera, Ele trabalha. Não do lado de fora, mas dentro.
dentro do seu coração, dos seus pensamentos, dos seus hábitos, da sua fé. E é nesse silêncio que parece abandono, que você começa a sentir algo diferente, uma paz que não faz sentido, uma certeza que desafia a lógica, um consolo que não vem das palavras, mas da presença. Você ainda não vê, mas já sente. Você ainda não entende, mas já confia. E essa fé, não a fé dos gritos ou das promessas fáceis, mas a fé silenciosa, construída na intimidade, começa a florescer. Essa fé se torna sua âncora, seu mapa, sua bússola. E quando tudo ao seu redor diz, desista, ela sussurra, espera mais um pouco. Porque no tempo certo, o que está oculto será revelado. O que está sendo construído nos céus vai se manifestar na terra. Não porque você merece, mas porque Ele prometeu. E Deus não mente, Deus não falha, Deus cumpre. O céu, nesse exato momento, está se movendo em sua direção. E não é um movimento qualquer, é um cercar, um envolver. Como o abraço de um pai que esteve todo o tempo observando cada lágrima, cada oração sussurrada, cada vez que você escolheu acreditar mesmo sem provas. Ele viu, ele ouviu, ele se comoveu e agora ele age. Às vezes de forma sutil, outras de maneira escandalosamente milagrosa, mas sempre com propósito, sempre com amor, sempre com olhos voltados para você. Porque mesmo no meio de bilhões de pessoas, Ele conhece seu nome, conhece seus dias bons e os ruins, conhece os pensamentos que você não compartilha com ninguém. E mesmo assim, ou talvez por causa disso, Ele te escolheu. É nesse ponto da jornada que você começa a entender que não está sozinho, que o céu não é um lugar distante e inalcançável, mas uma realidade presente, ativa, disponível. Está ao seu redor, está dentro de você, está nas pequenas coisas, no vento que toca o rosto, na música que toca fundo, no versículo que salta aos olhos, na pessoa que aparece do nada para dizer exatamente o que você precisava ouvir. Tudo isso é céu em movimento, céu te envolvendo, céu te lembrando, você é amado, você é visto, você é chamado. E é por isso que agora, nesse instante sagrado, você precisa fazer algo. Não para provar que merece, mas para declarar que confia, para afirmar com o coração o que os olhos ainda não conseguem ver. Uma entrega, uma rendição. Um ato simples, mas poderoso de fé, porque Deus está esperando por isso, esperando você dizer, sim, eu aceito. Não a vida que o mundo impôs, mas a vida que Ele desenhou. E quando essa aceitação acontece, genuína, total, sem reservas, algo muda, algo se abre, algo desce dos céus e toca a terra. E quando o céu toca a terra, nada permanece igual. Mas mesmo com o céu te envolvendo agora, mesmo com a presença dele tão próxima, há um último passo a ser dado. Uma decisão que pode transformar não apenas o seu momento atual, mas o rumo completo da sua jornada. Há um instante que se torna o mais decisivo da vida de uma pessoa, o momento em que ela escolhe crer. Não crer apenas com os lábios, como quem repete uma oração decorada. Não crer por hábito, como quem vai à igreja aos domingos, mas mantém o coração trancado de segunda a sábado. Mas crer de verdade, com o tipo de fé que se entranha na pele, que move as mãos, que molda os pensamentos e transforma as reações. A fé que não espera o céu se abrir para acreditar, mas que acredita para que o céu se abra. Essa fé é rara. Não porque Deus a ofereça pouco, mas porque muitos não estão dispostos a atravessar o vale para encontrá-la. Só que você chegou até aqui. Você está ouvindo isso agora. Isso já te diferencia. Porque Deus não escolhe aleatoriamente. Ele chama aqueles que têm ouvidos espirituais atentos, corações sensíveis, almas marcadas pelo anseio de algo maior do que o mundo pode oferecer. E esse chamado tem nome. Ele se chama entrega.
Essa entrega não é passiva, não é uma desistência das responsabilidades ou uma fuga das dores. Ao contrário, é um mergulho profundo na confiança de que há um Deus acima do que os olhos veem. É você acordar e, antes mesmo de sair da cama, dizer: Deus, toma a direção. É estar diante de uma situação impossível e ainda assim declarar: seja feita a tua vontade. É olhar para o espelho e enxergar falhas, mas se lembrar de que você é obra em progresso nas mãos do Criador. Quando essa entrega acontece, o céu se movimenta. Há uma dança invisível acontecendo sobre sua vida. Os anjos recebem ordens. O Espírito Santo se aproxima e o Pai sorri, porque essa é a resposta que ele sempre esperou. Uma fé que não cobra provas, mas oferece confiança. Uma fé que não se sustenta em milagres, mas no amor. Mas não pense que depois disso, tudo será fácil. A entrega verdadeira gera guerras espirituais que não se travam no plano físico. É nessa fase que as vozes contrárias aumentam, que as distrações parecem mais intensas, que dúvidas, medos e inseguranças tentam se infiltrar no seu pensamento como sombras num quarto sem luz. É nesse momento que você precisa se lembrar: o céu não abandona quem escolheu confiar. Pelo contrário, ele intensifica sua proteção. Ele aumenta sua presença. Ele envia sinais, às vezes sutis, mas sempre suficientes para renovar sua fé. Um louvor que toca fundo. Uma mensagem que fala direto com você. Uma lembrança que reacende a esperança. Cada um desses sinais é um lembrete. Você não está sozinho e nunca esteve. Por isso, continue. Ainda que a caminhada seja longa, ainda que o chão pareça instável, ainda que você sinta vontade de parar, continue, porque Deus está te guiando por um caminho onde não há atalhos, mas há promessas. Caminho onde não existe mapa impresso, mas existe direção clara a cada passo. E esse caminho está te levando para algo que você nem conseguiria imaginar se tentasse. Porque os planos de Deus não cabem na mente humana. Eles não são limitados pelo tempo, nem pelas circunstâncias, nem pelo que dizem as pessoas ao seu redor. Ele te chamou para viver algo que ultrapassa a lógica, que desafia os padrões, que quebra as expectativas. E tudo isso começa com essa fé, com essa entrega, com esse sim silencioso, mas poderoso que você decidiu dar. Mas agora, diante dessa entrega, existe uma chave espiritual que poucos se lembram de usar. E essa chave não está nos céus distantes, nem nas mãos de líderes espirituais, nem em fórmulas mágicas escondidas em textos antigos. Essa chave está aí dentro de você, guardada no lugar onde mora sua identidade, oculta entre os traumas, os sonhos e as promessas que você talvez tenha esquecido. É uma chave que abre não apenas portas externas, mas cadeias internas. Uma chave que liberta, que transforma, que eleva. Mas para girá-la, é preciso entender seu poder. E mais do que isso, é preciso coragem para usá-la. Porque essa chave é o poder da declaração. Pai amado, Senhor de toda a glória, neste momento sagrado em que tantas vozes tentam confundir, em que tantas direções tentam nos distrair, nós nos calamos diante de Ti. Silenciamos as tempestades internas, entregamos cada angústia, cada pensamento solto, cada pedaço do coração que ainda resiste, porque entendemos com o espírito quebrantado que o céu não está distante, o céu está aqui, agora, ao nosso redor, dentro de nós, envolvendo cada parte da nossa vida com a Tua presença invisível, porém inegável. Senhor, Tu nos trouxeste até este momento não por acaso, não por coincidência, mas por um propósito eterno que escapa à lógica humana. E por isso, hoje, com tudo que temos e somos, nos rendemos.
Nos rendemos à tua voz que chama, à tua mão que sustenta, ao teu olhar que vê além do que conseguimos enxergar. Rendemo-nos, Deus, às promessas que foram feitas sobre nós antes mesmo de respirarmos pela primeira vez. Tu tens um plano, e mesmo quando nossas falhas gritam mais alto, mesmo quando nossos erros parecem querer nos desviar, tu permaneces fiel. E nesta oração, Pai, declaramos com toda a nossa fé que aceitamos o teu chamado, que abrimos as portas da nossa alma para que o céu nos envolva por completo, que não queremos viver um evangelho morno, uma fé silenciosa, uma vida superficial. Queremos profundidade, intimidade, verdade. Senhor, toma o controle. Que cada passo nosso seja guiado por ti. Que cada palavra dita, cada escolha feita, cada pensamento cultivado esteja alinhado com o teu coração. Se for preciso nos desfazer do que achávamos essencial, nos ensina. Se for necessário perder para te ganhar, nos fortalece. Não queremos viver pelas aparências, mas sim pela essência. A essência que só o teu Espírito Santo pode gerar em nós. Deus, toca agora essa pessoa que está orando comigo, onde quer que ela esteja, que ela sinta o teu toque, o teu abraço, a tua força renovadora. Que ela perceba que esse momento não é só um vídeo, não é só uma oração, mas é um divisor de águas, um marco espiritual, um recomeço. E por isso, declaramos com ousadia e fé, o céu está nos envolvendo, e nada será mais como antes. As correntes invisíveis estão sendo quebradas, as muralhas emocionais estão ruindo, as feridas estão sendo curadas, o espírito cansado está sendo renovado, as promessas que pareciam esquecidas estão voltando à tona, reacendidas pela tua palavra viva. Senhor, nós não queremos apenas ouvir, queremos viver, queremos respirar a tua presença todos os dias, queremos andar segundo o teu Espírito, mesmo quando o mundo quiser nos puxar para trás. Que essa oração seja semente em terra fértil, que frutifique em milagres, em cura, em libertação, em transformação real. Pai, nos dá discernimento para reconhecer a tua voz no meio do barulho. Nos dá sabedoria para caminhar sem desviar. Nos dá paz, mesmo quando o caos tentar se aproximar. E, acima de tudo, nos dá paixão pelo teu reino. Uma paixão que arde, que não se apaga, que nos impulsiona a viver não para nós mesmos, mas para ti. Que cada pessoa que ouvir esta oração entenda. O céu não é um lugar distante, é uma realidade acessível por quem crê. E hoje, pela fé, nós acessamos, nós nos lançamos, nós nos rendemos, que o céu nos envolva por inteiro, sem reservas, porque fomos escolhidos, chamados, separados, para viver debaixo da tua presença. Em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, nós oramos, confiamos e entregamos. Amém. Deus te trouxe até aqui por um propósito. Ele conhece o seu coração, ouve as suas orações e caminha ao seu lado, mesmo quando tudo parece difícil. Hoje, Ele quer renovar suas forças, fortalecer sua fé e te lembrar que você nunca esteve sozinho. Agradeça, confie, creia. Cada batalha que você enfrenta é uma oportunidade para Deus mostrar o seu poder em sua vida. Ele já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo orações que transformam vidas. Juntos, vamos buscar a presença de Deus e viver os milagres que Ele tem preparados para nós.